Ó, aqui o material que eu vou usar para as velas. Uma panela, né, que seja separada das coisas que você faz na cozinha. Um becker, que é para medir a essência. Aí são os ilhóis. Aqui eu tenho alguns barbantes de algodão. Cera de coco. Eu gosto muito de usar cera de coco para fazer velas, tá? E uma essência para velas. Tem que tomar cuidado que tem que ser essência para vela. Não pode ser essência para sabonete e nem para outras coisas. Eu também peguei uma espátula que eu não uso mais na minha cozinha e uso esses materiais para fazer. Aqui, eu peguei tudo que eu tinha aqui em casa, né, para eu usar como recipiente. Eu tinha esses copinhos de shot, isso aí é um vidrinho de geleia. Eu tenho vários desses, eu tinha até usado em outros produtos, tá? Mas eu vou usar ele. Aí a primeira coisa que a gente faz é higienizar tudo, né? Eu já tinha lavado, mas mesmo assim eu passei um paninho com álcool para deixar tudo limpinho, não ficar nenhum resquício. Pois é, sempre bom deixar tudo organizadinho antes de começar para você não perder tempo, tá? Então eu já fui limpando, organizando. Essa latinha aí eu acabei nem usando, porque eu fiz só a metade do pacote da vela. Agora eu já vou montar os ilhóis, tá? Eu comprei o pavio e o ilhóis separado. Então eu tô separando aí para poder montar. O pavio de algodão, que aí a gente coloca no ilhóis, puxa e aperta com o alicate para ele não sair. Mas já tem pavio no mercado que vem com ilhóis, tá bom? Fica até mais fácil. Separei um por um e vou colar com cola quente. Não é obrigatório colar, tá? Eu prefiro porque, como eu vou manusear, eu não quero que caia. Então, eu resolvi colar com a cola quente. Nesse vidro maior, eu coloquei dois, tá? Para a queima ficar mais igual. Também vai depender muito do tamanho da espessura do seu recipiente, tá? Existe também no mercado uns adesivozinhos, né? Que pode colocar no copinho, né? No recipiente e colar o ilhóis. E também você pode colar esse ilhóis mergulhando na parafina ou na cera e esperar secar um pouquinho e colar no fundo. Coloquei esses palitinhos aí, que é de aromatizador, mas pode ser hashi também e pode ser até aqueles pregadores de roupa, só para ficar centralizado, o pavio bem no meio, para ele não ficar caindo nem tombando quando eu colocar o líquido da vela, tá? Ó, deixei bem centralizadinho, estiquei, é só, não é obrigatório também, mas é bom porque ele fique retinho, né? Porque a gente vai manusear muito. Pois é, eu já tinha até preparado o pavio na latinha, mas eu acabei não usando essa latinha ainda. Porque faltou o material, que eu não fiz o material todo. Mas eu vou deixar ela para uma próxima ocasião. Aí já estou preparando também esse vidro maior, que é de geleia, para deixar tudo no ponto na hora que eu já tiver feito a mistura. Ah, e só para arrematar tudo e deixar bem juntinho esses palitinhos, eu coloquei um pedacinho de fita crepe nas pontinhas para eles não ficarem se abrindo e sair do lugar, né? Mas aí também é uma frescurinha a mais, porque eu não gosto de ficar mexendo nas coisas e ficar caindo. Então vamos começar a fazer a vela. Eu peguei aqui minha jarrinha e coloquei a metade do pacote. Esse pacote tem 500 gramas, então eu coloquei 250 gramas, tá? Para não ficar muito cheio também, porque eu queria ver se ia sobrar, se ia dar certinho a quantidade de potinhos que eu tinha. Gente, agora atenção nesse momento, tá? Isso é muito importante. A cera do coco é inflamável. A essência também é inflamável. Então, eu faço no fogão normal de casa, mas com fogo muito, muito baixo. O mais baixo possível. E você tem que ficar o tempo todo vigiando, tá? Não saia de perto de jeito nenhum, porque como é inflamável, pode pegar fogo. Eu contei direitinho, deu 3 minutos aí nesse fogo bem baixinho para derreter. E ficou só uns pedacinhos que eu desliguei e deixei terminar de derreter esses pedacinhos com a cera que já estava derretida quentinha. Então, muito cuidado, tá? Se você não faça no micro-ondas, mas se você quiser fazer em banho-maria, cuidado também só para não espirrar água. O melhor de tudo seria aqueles fogãozinhos elétricos, mas como eu não tenho, eu fiquei aqui de olho na minha vela, no meu fogão, prestando atenção e tomando o maior cuidado possível. Nessa hora, gente, eu fui inventar de colocar uns corantes que não eram para vela. E vocês estão vendo aí como fazer a coisa errada não dá certo, né? Não deu bom, deu ruim, ó, ficou essas bolinhas. Mas depois que eu coloquei um pouco da essência, eu esperei esfriar, tá? Esperei esfriar bastante.
Não pode colocar a essência com a cera muito quente, senão ela perde um pouco do cheiro dela, tá? Ela perde um pouco do perfume. Então, eu tava esperando esfriar, mexendo e resolvi colocar, olha, coloquei essa aí é a essência, ela é 10% do tanto do valor da cera. Como eu tinha colocado 250 gramas de cera, aí eu coloquei 25 ml de essência. Já tinha deixado esfriar um pouquinho e coloquei e fiquei misturando bastante. É bom sempre a gente ficar misturando. Eu ouvi dizer que é bom misturar durante 2 minutos para a essência incorporar bem na cera, né? Então, eu fiquei mexendo. Bom até que dissolveu um pouquinho do corante errado que eu tinha colocado. Eu tinha colocado um corante para sabonete, não deu certo. Depois, eu tinha colocado aqueles corantes de tinta mesmo, xadrez, sabe? Também não deu certo, mas ficou essa cor rosadinha. Essa aí é a essência que eu usei. É jaboticaba. Eu achei uma delícia o cheiro, gostei mesmo. Ó, eu fiquei mexendo um pouquinho até que dissolveu. Não dissolveu 100%, por isso que tem que ser um corante especial para a vela. Pois é, eu não tinha esse corante e me arrisquei, mas da próxima vez eu não coloco corante, a não ser o especial para vela, tá? Eu acho que é um corante em pó. Eu não sei onde vende, por isso que eu não usei, mas na próxima vez eu posso deixar ela branquinha mesmo. Você também pode deixar ela branquinha, fica super bonitinho. Ó, então aí meu produto misturado deu para encher esse pote maior da geleia e esses 2 copinhos pequenininhos. Na hora que eu fui colocar no último copo, já estava esfriando. Então, eu coloquei a parte que tinha, que já estava bem grossa. Depois, fui lá no fogão só rapidinho e derreti o resto da cera que estava ao redor da panela. Aí, o restinho que ficou na panela, assim, na parede da panela, porque endureceu, eu derreti novamente, né? Eu coloquei no fogão muito rápido, coisa assim de 1 segundo, desliguei. Se você tiver um soprador térmico, é melhor ainda, porque você coloca ele pela bordinha assim, e aí ele derrete toda a cera e você pode completar e usar essa cera. O secador só se for por fora da panela, por fora assim, colocando nas paredes para esquentar e derreter por dentro. Porque se você joga direto por dentro, o vento dele é forte e vai espalhar a cera por todo lado, meio centímetro. Olha como ficou bonitinho, gente. Eu gostei. Gostei até essa cor aí mais diferente que ficou na parte de cima. Eu saí catando por aqui as fitas que eu tinha, né? Aí fui fazendo os testes, fui colocando uma fita, colocando outra. Eu tinha também essas florzinhas aí que chamam sempre vivas, que eu ouvi falar que não era inflamável. Mas quando eu acendi minha vela para testar, ela queimou sim. Então, é bom, na hora que for acender, tirar essas florzinhas, tá? Eu enrolei um pedaço de fita com essa super cola. O ideal seria cola para artesanato, mas eu não tinha. Eu até tinha cola quente, mas a cola quente ia me atrapalhar muito. Então, eu colei mesmo com, tipo essa cola Super Bonder. Deu um pouquinho de trabalho, mas no final deu certo. Aí, eu só tirei o excesso do cabinho das florzinhas, coloquei mais um pouquinho de cola e ficou pronto. Olha como ficou bonitinho. Eu coloquei uma pinça para me ajudar, para não ficar grudando nos meus dedos. Ó, fiz a mesma coisa com o outro copinho. Sim, gente, eu sei que é chato ficar lidando com cola, mas... E nem ficou um acabamento tão bonito como eu queria, porque essa cola realmente não me favoreceu. Eu tinha uns coraçõezinhos de madeira aqui, e aí eu resolvi colar também nessa parte para fazer o acabamento, onde tem a junção das pontas da fita, tá? Porque ficou aparecendo um pouco a cola e eu não gostei. Então, eu colei esses coraçõezinhos para fazer esse acabamento. Mas pode fazer com qualquer fita, tá, gente? Pode até fazer um lacinho também. É bom colocar só um pinguinho de cola entre o laço e o copo para poder o laço não ficar caindo, tá? Mas eu resolvi fazer só assim, é como se fosse só arrodeando mesmo, sem laço, porque eu quis que ficasse menos volume. Aí eu vou colar o coraçãozinho também com a ajuda de uma pinça para não grudar meu dedo. Colocar aqui no acabamento. Aí eu resolvi fazer uns aromatizadores, porque tinham sobrado a essência, né? Então, eu peguei esses bequezinhos para medir. Eu tinha um pouquinho de álcool de cereais. Não pode ser álcool 70%, tá, gente? Ou faz com aquele veículo próprio para aromatizador, ou faz com álcool de cereais, porque ele não tem aquele cheiro muito forte. A medida é 70% de álcool de cereais
20% de essência e 10% de água mineral, tá? Mas como eu já tinha só um pouquinho de álcool de cereais, eu resolvi colocar tudo, né? Que deu 300 ml. E aí eu coloquei também a essência, o restinho da essência toda, que tinha, se eu tinha colocado 25% lá na vela, então tinha 75. E coloquei, se eu não me engano, 300 ml de água. Mas é só você fazer o cálculo direitinho, porque eu tava com preguiça e eu queria usar tudo que eu tinha. E no final deu certo, porque ficou super cheiroso. Eu botei um pouquinho de novo no becker, sacudi para poder pegar mais. Isso aí foi o tanto de água que eu coloquei. E aí também coloquei pigmentos, né? O pigmento que não deu certo lá na vela, deu super certo aqui. Ele é bom para aromatizador e para sabonete. Eu comprei especialmente para isso. Eu já tinha muito tempo aqui, porque antes eu fazia sabonete. Aí eu queria chegar na cor mais próxima possível à vela. Apesar de que a essência seja jabuticaba, e a jabuticaba é um pouquinho mais escura, né? Eu coloquei rosa porque eu pensei que ia ficar muito escuro. E aí eu deixei rosinha mesmo. Inclusive, depois eu não vou colocar. Esse aí eu deixei mais lilazinho, mas daqui a pouco eu vou lá e corrijo, coloco mais um pouquinho de laranja, para ficar mais próximo. Enfim, eu fiz aqui uma alquimia que no final deu certo. Os vidrinhos, eu também catei o que eu tinha aqui em casa. Esse aí tudo é usado, tá? Eu dei uma limpadinha, lavei para tirar o cheiro anterior. Tinha uns que tinham tampa, outros não. Então, essa tampa aí, como ele já estava usado, já tinha saído aquela partezinha que é fechada. Eu cortei um círculo nessa embalagem de acetato, né? Que vem de embalagem, para tampar, para quando a gente for dar para a pessoa não tá aberto e não derramar. Ó, aí eu vim com corante laranja e tentei acertar o tom de novo. E quanto a isso, vocês não precisam ser perfeccionistas, tá, gente? É só para ter uma harmonia mesmo entre os dois produtos. Como essa jarrinha ela já tem um bico, então ficou muito fácil de encher. Eu enchi esses dois que estão aí na bandejinha e depois eu acabei enchendo aquele que tá bem ali grandinho também, que tá ali perto do computador. Eu enchi ele também depois, mas eu vou usar só esses dois para os kits. Esse que eu tô enchendo agora, ele não tem tampa, ele não veio com tampa. Então, eu improvisei uma tampa com uma rolha de vinho que eu tinha aqui em casa. E cortei no meio, depois cortei as pontinhas de maneira que ele caiba nessa boquinha desse potinho aí. Porque o outro, ele tem a tampinha rosqueável que eu coloquei aquele acetato. Depois, eu até achei uma outra rolinha para colocar nesse vidro, que eu troquei depois, para deixar com a rolinha mesmo certa dele. Eu achei aqui em casa. Mas se eu não tivesse achado, eu ia colocar a rolha de vinho mesmo. Olha aí, ó, os produtos prontos, como ficaram tão lindinhos. Agora eu vou fazer as embalagens. Também tinha aqui em casa esse pedacinho de madeira aí, eu não sei como chama, essa caixinha de madeira. Tinha em casa também essas folhazinhas que vinham em alguns presentes, né? Tipo uma serragem, sabe? Não sei o nome, é tipo serragem. E coloquei aí nessa caixinha. Eu vou colocar um kit, né? Do aromatizador menor e de uma velinha menor. Não esqueçam de colocar as varetas para os aromatizadores, tá? Depois eu escolhi 6 varetas. Eu podia ter colocado 2 velinhas, ó, mas depois ia ficar muito apertado. Eu escolhi colocar só uma mesmo. Então, eu resolvi colocar 6 varetas em cada aromatizador. Essas varetas são de bambu. Não é bambu, é madeira. Eu não sei qual é a madeira, mas eu coloquei 6 e ela tem 25 centímetros. Tem outras que são maiores, outras menores, tem de outros materiais também. Porém, como é o que eu tinha aqui em casa também, então foi o que eu usei. Depois eu vou deixar a lista dos materiais para vocês e os links de todos esses materiais que vocês podem encontrar na Shopee também, tá? Ou então em qualquer lojinha de artesanato aí perto da casa de vocês. Essa embalagem eu também tinha aqui, foi de um presente que eu tinha ganhado. Olha, eu guardei. E agora tá super me servindo. Eu só coloquei uma fita embaixo, né? Porque como é um produto pesado de vidro, para não cair. Aí coloquei uma fita na parte de baixo para deixar bem seguro. Eu podia também ter colocado essas ferragens, mas eu escolhi colocar um papel de seda. Papel de seda branco, mas pode ser papel de seda de qualquer cor. O que você tiver aí, gente. É o mais simples possível para você não deixar de presentear a sua mãe ou qualquer outra pessoa. Ó, então eu amassei papel de seda e fui acomodando o recipiente do aromatizador e depois da velinha, né? Essa velinha, como ela é maior, eu tive que tirar e ajustar.
Nesse momento aí, eu percebi que a velinha estava muito crua, então eu resolvi dar só mais um lacinho. Coloquei um barbantezinho e amarrei, só para ficar mais bonitinho. Pronto, e coloquei também as florzinhas para combinar com os outros. Lembrando, esse daí eu acho que a chama não vai pegar, porque vai ficar mais longe. Mas naqueles copinhos é bom tirar essas florzinhas, tá? Deixar só para enfeite mesmo, para não pegar fogo. Assim, a minha queimou, mas não foi nada de um fogo exagerado, né? Mas é muito bom sempre ter cuidado. Olha, esse vídeo não é para crianças. Crianças não tentem fazer isso em casa, tá? Se quiserem, façam só o aromatizador, que não tem problema. Eu também peguei um papel cartão e fiz esse coraçãozinho aí com essa maquininha que corta pra fazer uma dedicatória, né? Colocar na embalagem e amarrar com um lacinho. Mas esse também é opcional. Você pode colocar um cartãozinho, um pedacinho de papel. Eu ia embrulhar esse kitzinho com papel celofane, mas eu não tinha papel celofane aqui em casa. Então, eu tinha essa sacolinha ali de papel craft, e aí eu resolvi colocar dentro. Ela tem um pouco mais estreita, mas eu fui dando um jeitinho e encaixei. Esse papel seda que tá aí, eu amassei um pouquinho para colocar só em cima, sabe? Para fazer como se fosse um presente. Aí eu fui tentando acomodar aí a caixinha nessa sacola. Ficou bom, gente. Não ficou perfeito, mas ficou bom. Ó, acomodei os palitinhos, né? Que são as varetas. E fechei com aqueles pregadorzinhos aqueles pregadorzinhos de madeira bem pequenininho. E coloquei também a tagzinha. Mas você super pode colar com um grampeador, com adesivo. E é isso, gente. Olha as minhas velinhas, que lindo. Não se esqueçam de comentar, se inscrevam no canal para me dar uma ajuda e para vocês aprenderem a fazer várias coisas também manualmente.